Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. A mulher estuprada pelo anestesista Giovanni Quintela Bezerra, no Rio de Janeiro, prestou depoimento hoje à polícia. A gente vai agora, ao vivo, falar com o repórter Tony Vendramini. Boa noite, Tony. Onde foi dado esse depoimento? A gente está com um problema no link agora. Vamos ver a reportagem sobre esse assunto. Esta mulher de 30 anos, mãe solteira, foi a primeira paciente do anestesista no domingo, quando ele foi preso por estupro. Os indícios de que ela também foi uma vítima do médico são fortes. Em depoimento, contou que estranhou as atitudes do anestesista. Na hora de colocar a sonda, ele falou para ela que a sonda que tinha que colocar não era enfermeira, era ele. E ele tirou, inclusive ele falou para a enfermeira, deixa que eu faço isso. Ele começou a se insinuar o tempo todo. Sua tatuagem é muito bonita. Em momento algum, ele pedia auxílio aos enfermeiros. Ele ficava o tempo todo cuidando dela, até porque ela foi sozinha para o hospital. O advogado disse ainda que o anestesista se apresentou à cliente dele como Iago e que ela recebeu uma alta dose de sedativo. Quando ela acordou, ela olhou assim, ele estava atrás dela, na cabeça dela. Ela apagou de novo. Era muito forte a situação. Ela lembra que o corpo dela estava se movimentando. E ela ficou preocupada, porque ela sentiu o corpo movimentar, mas não conseguia chamar ninguém porque achava que era normal. Estava muito sedada. A segunda mulher que deu à luz no hospital ainda não prestou depoimento. Uma outra mãe, que fez o parto em 16 de junho com o anestesista, esteve na delegacia na tarde de hoje. A polícia trabalha agora na fase final do inquérito de estupro, que será concluído até terça-feira. Além dos depoimentos, o documento terá análises técnicas do prontuário médico da vítima e do vídeo que flagrou o crime dentro do centro cirúrgico. O IML vai verificar as dosagens de medicamentos usadas por Giovanni Quintela Bezerra. E as ações do médico na gravação serão descritas minuto a minuto. O Ministério Público já denunciou o crime à Justiça. No documento, é solicitada a indenização em favor da vítima que aparece no vídeo, superior a 10 salários mínimos. Veja agora os outros destaques desta edição. Polícia conclui inquérito do assassinato do guarda municipal e tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu. Presidente Jair Bolsonaro retorna a Juiz de Fora, Minas Gerais, pela primeira vez desde o atentado durante a campanha de 2018. Criança de 1 ano e 8 meses fica perdida por mais de 12 horas em meio a cafezal. Engenheiro vítima da intoxicação no caso da cervejaria Baker, em Belo Horizonte, volta ao trabalho depois de 2 anos e meio. Um homem tentou matar o namorado da ex-companheira no Guarujá, litoral de São Paulo. A ação foi registrada por câmeras de segurança. As imagens mostram a vítima tentando tirar a arma da mão do agressor. Um outro homem aparece e tenta ajudar. Eles conseguem imobilizar o criminoso e o desarmam. A vítima, que é namorado da ex-companheira do atirador, foi atingida de raspão na cabeça e no ombro. O criminoso conseguiu fugir. Em Itaporanga, no interior do Paraná, 2 homens fogem de uma viatura da Polícia Militar. Quem grava acha que os criminosos vão conseguir escapar. Pega nunca mais, os moleques estão na ativa. Os suspeitos caem da moto e são atingidos pela viatura. De acordo com a polícia, o piloto tentou fugir por não ter habilitação. A moto dele foi apreendida. Uma câmera registrou o momento em que assaltantes rendem o segurança de uma agência bancária em Iracema do Oeste, no Paraná. Eles ordenam que o agente deite no chão e pegam a arma dele. Na fuga, um gerente e mais 2 funcionários do banco foram feitos reféns. As vítimas foram encontradas sem ferimentos próximo a uma rodovia. Ninguém foi preso. 16 toneladas de produtos falsificados foram apreendidas no Rio de Janeiro durante uma operação da Força Especial de Controle de Divisas. A carga comprada em São Paulo foi encontrada em 3 ônibus durante uma fiscalização na Via Dutra, na altura do município de Itatiaia. Entre os itens estão perfumes, brinquedos, relógios, equipamentos eletrônicos e roupas. Os motoristas e os guias dos ônibus prestaram depoimento e foram liberados. E final feliz para uma família em Campestre, que fica no interior de Minas Gerais. Uma criança de 1 ano e 8 meses ficou desaparecida por mais de 12 horas no meio de uma plantação e foi encontrada sem ferimentos. Um voluntário que ajudava nas buscas registrou o reencontro da pequena Evelyn Vitória com o pai. Glória a Deus, está intacto. O pai dela
Glória a Deus. A menina de 1 ano e 8 meses sumiu na parte da manhã enquanto os pais trabalhavam em uma lavoura de café. Cerca de 40 bombeiros, policiais e vizinhos passaram pouco mais de 12 horas procurando a menina no meio da plantação. Até um helicóptero foi usado. A Evelyn só foi encontrada à noite deitada em uma moita a cerca de 30 metros do lugar onde tinha sido vista pela última vez. Ela passou por exames e está bem. Nessas imagens, a menina já aparece com os pais em segurança no cafezal. Uma mulher foi presa depois de abandonar um bebê recém-nascido em uma caçamba de entulho em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Câmeras de segurança flagraram ela estacionando o carro, abrindo o porta-malas. A mulher some da imagem quando vai em direção à caçamba. Instantes depois, ela retorna, retira uma caixa de papelão do carro e joga do outro lado da rua. Em seguida, volta para o carro e vai embora. Em depoimento, ela afirmou que é assistente social, tentou ajudar uma mulher que teria tido um aborto espontâneo. Disse ainda que pensou que o bebê estivesse morto. Ela deve responder por tentativa de homicídio e fraude processual. A criança recebeu atendimento médico e foi encaminhada a um abrigo. Chocante, né? Inacreditável. Olha, mais de 600 mil pés de maconha foram destruídos numa operação da Polícia Federal em Salgueiro, no sertão de Pernambuco. 66 mil mudas da planta e mais de 4 toneladas da droga prensada foram apreendidas. Até agora, ninguém foi preso. E uma carga com quase 7 toneladas de maconha foi apreendida em Mato Grosso do Sul. A droga estava escondida em um carregamento de milho. O caminhoneiro, de 46 anos, já estava sendo monitorado e, ao ser preso, disse que receberia R$50 mil pelo transporte da droga. Um engenheiro vítima da intoxicação no caso da cervejaria Baker comemorou o retorno ao trabalho depois de passar 2 anos e meio afastado em tratamento. Os colegas fizeram questão de registrar o reencontro com o Luiz Felipe. Foram 926 dias afastado do trabalho presencial. Luiz Felipe tomou a cerveja contaminada junto com o sogro, que não resistiu à intoxicação. O engenheiro de 39 anos ficou com paralisia facial, tem dificuldade para se locomover, perdeu 50% da função renal e 100% da audição. Ele passou a depender de aparelhos para ouvir e se comunicar. É um sentimento de vitória, de conquista, de alegria, de poder ter dado a volta por cima. A intoxicação, o envenenamento, foi um período muito turbulento da minha vida, foi muito trabalho. Obrigado a todos pelo apoio. Nesse recomeço, o Luiz Felipe vai trabalhar no modelo híbrido, com 3 dias no escritório e 2 em home office. A contaminação de cervejas da Baker deixou 10 pessoas mortas e várias outras com sequelas. A investigação comprovou que havia vazamento em um dos tanques da fábrica. 10 pessoas, inclusive os sócios proprietários, respondem por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. 2 pessoas morreram em um acidente envolvendo um caminhão e uma carreta bitrem na BR-262 em Betim, na Grande Belo Horizonte. Os caminhões bateram de frente e, com o impacto, pegaram fogo. As chamas atingiram a vegetação às margens da rodovia. Os motoristas ficaram presos às ferragens e morreram no local. Um guarda municipal da cidade de Itapetinga, que fica na Bahia, foi gravado ameaçando e agredindo um adolescente de 17 anos. Segundo a prefeitura da cidade, o motivo seria um desentendimento entre a vítima e o filho do guarda. Nas imagens, o agente aparece ali com uma arma já em punho. Ele xinga o rapaz que está sentado. O filho e outro jovem também participam da agressão. Um segundo guarda também aparece depois ali nas imagens e não faz absolutamente nada. Segundo a prefeitura de Itapetinga, o caso será levado à corregedoria e os envolvidos serão punidos. E vamos voltar agora a falar sobre o caso do anestesista acusado de estuprar pacientes durante o parto no Rio de Janeiro. Esse caso que chocou o Brasil todo.
A vítima que apareceu no vídeo em que Giovanni Quintela Bezerra comete o crime prestou depoimento hoje à polícia. Vamos então falar agora ao vivo com o repórter Tony Vendramini, que traz mais informações para a gente. Onde foi dado esse depoimento, Tony? Boa noite para você. Boa noite, Augusto. Boa noite, Érica. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, a delegada responsável pelo caso e uma policial feminina foram até o escritório dos advogados da família para ouvir a paciente que aparece no vídeo sendo estuprada. O marido dela também prestou depoimento. Até agora, mais de 20 pessoas, entre testemunhas e possíveis vítimas, já foram interrogadas. E a polícia também já identificou 44 pacientes atendidas pelo médico. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Obrigada, Tony. Olha, morreu em São Paulo Dom Luís de Orleans e Bragança, bisneto da princesa Isabel. Dom Luís, que era chefe da Casa Imperial do Brasil, foi internado no dia 10 de junho. Ele era o primogênito do príncipe Dom Pedro Henrique de Orleans e Bragança e da princesa Dona Maria da Baviera. Ele nasceu na França quando a família vivia no exílio. A causa da morte não foi informada. Agora, o chefe da Casa Imperial do Brasil será o irmão de Dom Luís, o príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Até uma potência como a China sentiu os efeitos de medidas extremas e equivocadas tomadas durante a pandemia. Do que estamos falando? Dos lockdowns, de trancar pessoas em casa, do fique em casa, a economia a gente vê depois. Um dia a conta chega. É o pior desempenho do PIB no período abril-junho desde 1992. Agora, quer uma notícia boa? Mesmo com o temor de recessão global, com as revisões para baixo do PIB mundo afora, no Brasil o cenário é outro. A economia melhora a cada dia e muito mais rápido do que o esperado. Com isso, o desemprego caiu e o governo pode socorrer a população mais pobre. Os números não mentem. O resto é torcida contra, é o vale-tudo da eleição. A desaceleração da segunda maior economia do mundo é má notícia para o Brasil. O mercado esperava PIB de 1% no segundo trimestre. O resultado foi menos da metade. A política de tolerância zero com a Covid do governo chinês deixa um rastro de consequências nefastas. Desemprego alto, principalmente entre os jovens, mercado imobiliário em crise e retração do comércio e da indústria. E por que o que acontece na China nos afeta? Bom, a China é nosso maior parceiro comercial. Se cresce menos, compra menos do Brasil e os preços dos alimentos e minérios que exportamos caem. O reflexo na Bolsa está na mínima do ano é imediato. Na última crise financeira de 2008 e 2009, a China foi o motor da economia mundial com taxa de crescimento de 2 dígitos. Mas, desta vez, com o mundo à beira de nova recessão, nada indica que a China será a locomotiva de outrora. Pior para todos nós. Polícia Civil do Paraná concluiu inquérito que investiga o assassinato do guarda municipal e tesoureiro do PT, Marcelo Arruda. A delegada responsável pelo caso descartou que o crime tenha ocorrido por motivações políticas. O assassino, Jorge José da Rocha Guaranho, que é policial penal, foi indiciado por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e por causar perigo a outras pessoas. A pena pode chegar a 30 anos de prisão. Segundo a polícia, não há provas suficientes para classificar o caso como crime de ódio. Não há provas nos autos suficientes que indiquem que ele voltou porque ele queria cometer um crime de ódio contra uma pessoa ou pessoas de outro partido político que não o dele. O que nós temos é o depoimento da esposa, que diz que ele alegou que iria voltar porque se sentiu humilhado porque a vítima teria jogado pedras e terras no interior do carro e acertado a esposa e o filho dele. O guarda municipal Marcelo Arruda foi assassinado no último sábado em Foz do Iguaçu, enquanto comemorava o aniversário de 50 anos. A festa tinha uma decoração temática do Partido dos Trabalhadores. O assassino, Jorge José da Rocha Guaranho, segue internado em estado grave. E na última reportagem da série sobre a economia brasileira, a gente vai ver o esforço do governo para melhorar o ambiente de negócios e os bons resultados do programa de privatizações. A transferência de empresas e setores para a iniciativa privada gera empregos e melhora também a infraestrutura. Há um ano, o Arisson decidiu ampliar os negócios. Ele tinha um estúdio de avaliação física e resolveu montar um café.
Mesmo em meio à pandemia, Arisson não gastou mais do que 4 meses para tirar a ideia do papel. O que demorou mais foi a parte de reforma, comprar material, essas coisas, depender de mão de obra, mas a parte burocrática foi bem fácil, hoje em dia é tudo digital. Ele tem 3 funcionários e já pensa em contratar mais. Se o negócio prosperar, com certeza. Reduzir a burocracia e facilitar a abertura de negócios é uma das principais metas do país. Foi perseguindo esse objetivo que o governo editou em março de 2019 a medida provisória da liberdade econômica. O texto, que virou lei, sancionada em setembro do mesmo ano, eliminou exigência de documentos e facilitou procedimentos para reduzir o tempo que o empreendedor gasta para abrir o seu negócio. Em 2015, se levava em torno de 84 dias para se abrir um novo negócio. Nesse ano, se leva em torno de 17 dias. É claro que a gente ainda está muito longe para os padrões internacionais, né? Mas a gente tem trilhado um caminho no sentido de desburocratizar e facilitar a abertura de negócios no Brasil. Quando o governo facilita a vida do empreendedor, ajuda a aumentar a oferta de trabalho, a criação de renda. E não é só para o empreendedor daqui que o fim da burocracia é importante. Simplificar a abertura de negócios também ajuda a atrair investimentos de fora. A gente precisa estar de olhos abertos para o que acontece no resto do mundo e deixar de ser uma nação tão fechada. E foi de olho no investimento que veio de fora que o Brasil acelerou as privatizações e concessões. O governo espera fechar 2022 com a soma de 1 trilhão e 300 bilhões de reais em investimentos. São rodovias, ferrovias, aeroportos e outras obras de infraestrutura escolhidas e preparadas para atrair recursos agora e gerar desenvolvimento no futuro, que é um processo que traz benefícios a médio e longo prazos. A partir do momento que a gente chama o setor privado para desenvolver essas obras de infraestrutura, nós temos a convicção de que essas obras são as obras certas para o Brasil. Vão gerar empregos de curto prazo, o que é muito positivo, mas mais ainda, empregos de longo prazo de altíssima qualidade. As privatizações também ajudam o Estado a ficar mais leve e oferecer um serviço de melhor qualidade. Foi assim com a telefonia. Até os anos 90, ter uma linha telefônica era coisa para gente rica. Hoje, o Brasil tem mais de um celular por habitante. Resultado de investimentos e competitividade que só a iniciativa privada consegue dar. E é isso que o governo espera com a privatização em outros setores. Para a gente ter uma ideia, hoje a Eletrobras ela investe alguma coisa entre 3 e 4 bilhões de reais por ano e só para manter a participação de mercado dela, ela deveria investir 10 bilhões de reais a mais, alguma coisa entre 13 e 14 bilhões de reais por ano. Por que ela não faz isso? Porque ela não tem capacidade financeira. Então, a partir do momento que a gente tenha, de fato, investidores privados capitalizados, o que você vai conseguir fazer é salvar a Eletrobras. Além da Eletrobras, outros 24 projetos de desestatização estão em andamento neste ano. Inclui empresas como Correios e a EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Antes de iniciar os processos, foi preciso recuperar as estatais. Após a publicação da nova lei das estatais e uma série de mudanças na gestão, as 6 principais empresas públicas do país saíram de um prejuízo de 24 bilhões de reais em 2015 e registraram um lucro de 183 bilhões no ano passado. Quando se fala de empresas públicas e investimentos de bilhões de reais, muitas vezes as privatizações podem parecer algo distante da população. Mas transferir determinados serviços para a iniciativa privada pode ter consequências sociais gigantescas e mudar a vida, principalmente de comunidades mais pobres. É o caso, por exemplo, do saneamento básico. O marco legal do saneamento abriu caminho para privatizações de empresas de tratamento de água e esgoto em todo o país. Um exemplo foi a SEDAI, no Rio de Janeiro, leiloada em abril do ano passado. A empresa aumentou os investimentos e os resultados o Richardson já notou em casa. Meados do ano passado a água vinha com muito odor, uma coloração muito esquisita e agora após virada do ano estabilizou-se o serviço. A partir do momento que você garante um serviço digno para essas pessoas, a casa deles passa a valer mais. O filho deles tem uma condição de vida muito maior, então tudo isso melhora. O
O presidente Jair Bolsonaro criticou a declaração de uma juíza do Rio Grande do Sul que disse que a bandeira nacional será considerada propaganda eleitoral a partir do início oficial da campanha no dia 16 de agosto. De acordo com essa juíza, chamada Ana Lúcia Todeschini Martins, a bandeira também não poderá ser pendurada, com exceção dos mastros em prédios públicos. Nas redes sociais, Bolsonaro escreveu que é um absurdo querer proibir o uso da bandeira do Brasil sob justificativa eleitoral e afirmou não ter culpa de ter resgatado os valores e símbolos nacionais. A declaração da juíza foi feita numa reunião com representantes de partidos. A decisão ainda será debatida pelo plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. A Polícia Federal orientou que as 27 superintendências regionais reforcem os cuidados com a segurança dos presidenciáveis durante as eleições. A direção do órgão recomendou que seja feito um contato com as secretarias de segurança dos estados para auxiliar nos esforços. A Polícia Federal é responsável pela proteção aos candidatos à presidência, com exceção de Jair Bolsonaro. A segurança do presidente da República é feita pelo Gabinete de Segurança Institucional. O presidente Jair Bolsonaro retornou hoje a Juiz de Fora pela primeira vez desde que sofreu um atentado durante a campanha de 2018. O presidente desembarcou no aeroporto da Serrinha, onde foi recebido por muita gente. Jair Bolsonaro se aproximou da grade de proteção e cumprimentou os apoiadores. Logo depois, participou de uma motociata. Milhares de motociclistas seguiram o presidente por ruas e avenidas até o 2º Batalhão da Polícia Militar. Bolsonaro se encontrou também com líderes religiosos num congresso em uma igreja evangélica. Novamente, o presidente foi muito festejado e recebeu uma bênção especial. A tua bênção, a tua paz, em nome do Senhor Jesus. Na primeira vez que retornou a Juiz de Fora após a facada sofrida em 2018, Bolsonaro visitou a Santa Casa, onde foi atendido e passou por cirurgia logo depois do atentado. Hoje, o presidente se emocionou ao agradecer à equipe médica. Quis o destino que eu sobrevivesse. Repito, graças a Deus, e deu minha vida a vocês. O que eu mais pedia durante o período que eu acordei é que a minha filha de 7 anos não ficasse órfã. Se bem que eu sei que eu continuo arriscando a minha vida por aí, no meio do povo. Muitos falam, tome cuidado. Mas eu sou presidente de forma voluntária. Numa rápida cerimônia, Bolsonaro prometeu mais recursos para as Santas Casas e foi homenageado pelos médicos, com um quadro da equipe de profissionais que estava de plantão no dia da facada. O atentado foi em 6 de setembro de 2018. Bolsonaro era deputado federal e candidato à presidência da República. Adélio Bispo dos Santos acertou a facada quando Bolsonaro era carregado no meio da multidão em um evento de campanha. Na Santa Casa foram constatadas 3 lesões no intestino e uma na veia do abdômen, o que provocou uma forte hemorragia. Bolsonaro ficou cerca de 16 horas no hospital em Juiz de Fora e depois foi transferido para o Albert Einstein, em São Paulo. Adélio foi preso em flagrante pela Polícia Federal. Há 3 anos, a prisão preventiva foi convertida em uma internação por tempo indeterminado na penitenciária de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Uma coisa que a gente nunca espera acontecer conosco. Estar no meio do povo e acontecer aquela quase tragédia. Alguns perguntam, né? E quem foi que tentou te matar? Bem, temos um assassino, temos palavra de alguns, temos uma pessoa que tentou entrar na Câmara dos Deputados usando o nome do Adélio, entre tantas e tantas outras coisas. No início da tarde, a comitiva com o presidente, deputados federais e senadores retornou a Brasília. E a Justiça Federal determinou que Adélio Bispo, preso em 2018 por ter esfaqueado o então candidato à presidência, Jair Bolsonaro,
continue internado. Ele foi diagnosticado com transtorno delirante e está na Penitenciária Federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. De acordo com o juiz responsável, Adélio representa risco à sociedade. A Rede TV entrevistou o atual governador e pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB. Nessa conversa com o jornalista Mauro Talhaferri, ele se colocou no campo da chamada terceira via. E, Rodrigo, você tem se apresentado muito nas redes sociais, também um pouco na propaganda partidária que já foi veiculada na televisão, como uma pessoa conciliadora que vem pregando a paz. Você está tentando ser uma espécie de terceira via aqui em São Paulo? Eu sempre fui um conciliador na minha vida, sempre fui um agregador na minha vida. Então, não é um perfil que eu faço agora para a eleição, né? Na minha opinião, é a melhor via. É a via do diálogo, a via de quem sabe da importância de ouvir todos os lados, todas as opiniões e procurar formar consensos para que a gente avance no Estado. Então, se ser conciliador, se buscar o diálogo permanentemente, se ter respeito pelo contraditório for efetivamente uma terceira via, eu me sinto sim a terceira via. Você tem alguma meta do número de empregos que você gostaria de gerar num mandato, caso seja eleito? O meu objetivo é gerar 2.200.000 empregos. Nós tivemos a geração de 800.000 empregos, 1.200.000 empregos e devemos gerar esse ano, esse mandato aqui, eu dividi com o João, mais ou menos 1.400.000 empregos. Então, nossa meta é ter uma forte geração de emprego no próximo período para que a gente possa atender a nossa população. Você tem na sua proposta, nas suas contas, alguma política para os próximos 4 anos de reajuste do funcionalismo, e, em especial as carreiras aí de segurança, de educação e de saúde? A valorização do servidor público ela é importante. Eu acho que essa valorização deve vir cada vez mais vinculada também à meritocracia, e o governo tem muitas políticas de bônus para que essa meritocracia seja incorporada. Nós demos um aumento importante para a saúde e para a segurança pública, Mauro, nesse ano de 2022. Então, eu sou muito objetivo e prático nessas minhas decisões. No próximo período de 4 anos, o funcionalismo público vai contar, se eu for escolhido, com um governador que vai ter atenção, respeito e vai fazer, dentro dos limites da sua responsabilidade fiscal, a valorização salarial dos servidores. Rodrigo, deixa eu te fazer mais 2 perguntas que chegaram pela internet. As 2 chegaram uma chegou pelo YouTube, a do Luiz Jimenez, outra chegou pelo Twitter, que é do Dani ou da Dani Zerbin. O Luiz está perguntando, se você for eleito, o que pretende fazer com as escolas estaduais? E a Dani ou o Dani está perguntando o seguinte, se você pretende tornar todas as escolas estaduais de período integral e seus planos também para o ensino técnico, se ele vai ser ampliado. Boas perguntas, porque um estado que quer se desenvolver ainda mais, Mauro, precisa investir em educação. Como é que nós temos que lidar com a educação de São Paulo? Primeiro, a valorização aos professores, e nós conseguimos aprovar a nova carreira que vai ser implantada a partir de agora no estado de São Paulo. O piso salarial era de R$ 2.800, hoje é de R$ 5.000, então isso torna atrativo a entrada de professores na nossa rede. Para o próximo mandato, o nosso objetivo é colocar todo mundo estudando em tempo integral, porque assim nós vamos ter mais aprendizado, assim nós vamos ter, naturalmente, uma educação de melhor qualidade no Estado. Deixa eu só, antes de encerrar, posso pedir desculpa ali que eu chamei um intervalo de 30 segundos, acabou sendo um pouquinho mais, né? Imagina. Um abraço e a gente se encontra amanhã no Rede TV News às 9h30 da noite. Obrigado pela sua audiência, uma ótima noite para você, bom final de semana.